Vamos dividir esse cérebro em 3 partes. 3 entendimentos aqui, como o Paul nos ensina. A primeira parte desse cérebro é a parte, ou uma partezinha aqui, uma informação aqui atrás, no nosso tronco encefálico, que o Paul chama de cérebro reptiliano. O que significa, então, essa partezinha que o Paul nos fala? Eu não preciso dar um comando consciente para o meu corpo fazer minha digestão. Eu não preciso dar um comando consciente para o meu batimento cardíaco acontecer, para eu respirar. Isso acontece de forma automática. Isso acontece o tempo inteiro. O responsável para essa automatização acontecer é o cérebro reptiliano. Vamos para a segunda parte do nosso cérebro, como o Paul nos ensina, para a gente entender o medo, beleza? Para a gente entender o medo e começar a reprogramação. É o cérebro límbico. E nesse cérebro límbico, então, a gente está crescendo, ó. A gente sai da medula aqui, do tronco encefálico, e a gente já está no meio desse encéfalo aqui, dessa carga aqui toda enrugada, dessa caixa craniana, dessa máquina perfeita. E nesse meio, o Paul diz que tem, ou que nós temos, o cérebro límbico. Nesse cérebro límbico, a gente tem uma amêndoazinha chamada amígdala. E é esta amígdala, esse sistema límbico, que controla e dispara as nossas emoções. O que acontece com essa amígdala, com essa partezinha mais moderna ainda do que o cérebro reptiliano, mas ainda muito automática? Ela reage diante de estímulos. Que tipo de estímulos? Estímulos que colocam a nossa vida em risco, que ela entende que coloca a nossa vida em risco. A gente pode estar numa estrada, escutando uma música, acelerando, com os nossos pensamentos lá nos nossos atendimentos. Se esse cérebro límbico, olha só que interessante, que consegue captar muito mais que o nosso neocórtex, que demora esse processamento, a consciência. Se ele percebe, por exemplo, lá na frente, um cavalo passando antes mesmo, um estímulo para ele, ele não interpretou como cavalo ainda. Quem interpreta é o nosso neocórtex. Se ele interpreta aquele estímulo como um perigo, naturalmente isso vai fazer com que eu freie. Eu nem sei que é um cavalo ainda. Ou que eu sinta um desconforto, um batimento cardíaco. Depois entra em operação o neocórtex, que vai interpretar, vai dizer, nossa, é um cavalo. Ou, nossa, é um carro aqui na contramão, mais rápido. Mas antes que a minha consciência faça essa interpretação, o meu límbico já está à frente. Ele já está lá me protegendo, porque ele quer que eu continue sobrevivendo. E essa amígdalazinha, essa amêndoazinha, ela envia sinais para partes do tronco encefálico. Lembra daquela parte mais embaixo aqui? Essa partezinha recebe sinais da nossa amígdala, que vai provocar reações no ser humano. Ela vai liberar, ó, presta atenção, essa é uma parte mais teórica, mas a gente já vai para a prática, tá bom? Para que vocês contextualizem como vocês funcionam, entendam a função do cérebro. Isso é importante, terapeuta. Provavelmente você já tem essa informação, mas é importante recordar. Descrençante, é importante que vocês recordem, para que não se cobrem. Ah, só eu sinto medo. Não! Você tem uma parte em operação de sobrevivência, a amígdala faz isso com você. E através da liberação de hormônios como adrenalina, como cortisol, na sua corrente sanguínea, o que é que vai ter como reação no seu corpo, descrençante? Sudorese, o coração vai acelerar, a respiração vai ficar ofegante, você vai ter menos sensibilidade de dor, porque se você precisar atacar, você não tem a dor. A gente vira bicho. A gente vira uma parte primitiva mesmo. Para quê? Para continuar sobrevivendo. Agora vamos para a parte neocórtex, que é essa parte lobo frontal. Essa parte aqui, ó, bem na testa. Essa parte aqui é uma parte mais moderna, que foi necessária e foi sendo desenvolvida desde os primórdios, onde faz com que a gente pense, racionalize, processe informação. Agora, veja só,
Se nós dependêssemos só do lobo frontal, nós ficaríamos só racionalizando. Veja que interessante. A gente, quando sente medo, e é esse sistema límbico, essa amígdala que nos sequestrou, a gente não quer que isso aconteça, né? Racionalmente a gente fala, por que eu tô com medo de atender? Por que eu tô fugindo dos atendimentos, ou fugindo de fazer uma live? Ou fugindo de fazer uma palestra? Fugindo de uma promoção no trabalho? Racionalmente, a gente sabe, mas instintivamente, aquela parte mais primitiva tá te protegendo. Então não se culpe por sentir, tenha consciência disso e comece um movimento que nós vamos fazer agora, hoje, já já, não agora, mas já já, para começar essa reprogramação, porque o medo é uma reação instintiva de autoproteção. O medo fisiológico, biológico que todos temos. E temos um medo condicionado, certo? Lembra dos dois medos que eu falei agora há pouco? E é esse medo condicionado que fez com que, a partir de uma experiência de ouvir ou de ver, eu criasse uma crença limitante. Tudo bem? Certo, minha gente? Instagram, vem pro YouTube. Se vocês quiserem compartilhar, ou se vocês quiserem seguir um passo a passo aqui do PPT, tá bom? Mas vamos lá. Por que a gente não pode ter, então, só essa parte do neocórtex? Porque senão, olha só, diante de uma possível, de um perigo, como o leão, imagina a gente só com o neocórtex. A gente não fugiria, a gente ficaria olhando para o leão, para um jacaré, para um tsunami, e ficaria assim, ó, eu corro ou eu continuo? Eis a questão. Correr ou não correr? Eis a questão. Então agradeça pelo seu cérebro reptiliano. Você agradece por ele? Agradeça pelo seu sistema límbico. Agradeça pela sua amígdala, que te faz sentir medo, sim. Não é para você se sentir condenado, por isso a gente tá aqui. Às segundas-feiras, às quartas e sextas lá no Instagram às 12h12, para que você tome consciência e comece a praticar para sair desse medo, para sair das crenças limitantes e começar a reforçar as crenças de realização. Mas entenda que se você tivesse só o neocórtex, que faz você pensar, falar, planejar, entregar uma aula dessa, fazer uma apresentação também, se você tivesse só essa parte do seu cérebro, você ficaria ali, ó, pensando se corre ou não diante do leão. Atender ou fugir de um cliente. Então, a parte positiva, ou como eu sempre falo para vocês, os 5% da consciência em relação aos 95% da mente inconsciente, é esse 5% que faz você pensar, planejar, falar, ter linguagem, resolver problema, escrever uma poesia, escrever o caderno da gratidão.